Pois é, nação rubro-negra, mais um dia difícil, mais um dia ridículo na história do mais querido, mais um dia onde nós torcedores devemos, enfim, ter que engolir a seco tudo aquilo de errado, de tenebroso, de ridículo que estão fazendo com o Flamengo. O Flamengo novamente eliminado, vergonhosamente, não pelo placar, tá? Eu sei que estou argumentando aí que o Flamengo venceu, devolveu o resultado. Mas, cara, no contexto geral, algo vexaminoso, mais um dia ridículo, vou seguir dizendo. Gente, vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saúza e tem notícia nenhuma. A única coisa que se pode dizer com relação à notícia é o interesse do Sporting de Portugal para com o zagueiro Léo Ortiz, o qual eu não vou nem levar para frente essa bobajada, essa bagaceira, pois não procede. Se o Bayer Leverkusen não, qual foi o RB Leipzig, né? Se eles vieram com uma proposta de 15 milhões de euros e de pronto, o Léo Ortiz disse não, que vai dizer de uma proposta de 12 milhões de euros do Sport, tá? Então quem estiver levando essa notícia pra frente é nada mais nada menos que um baita de um irresponsável. Então não tem, a verdade é essa, pra hoje, até agora, são exatamente 9 e pouca da manhã, né? Pós-jogo, quinta-feira, não tem notícia nenhuma. O que tem é uma ferida aberta nos corações de todos nós rubro-negros. É uma vergonha ter que atorar um monte de bobajada que a gente vem ouvindo dos antes, e é uma lástima ter que engolir todas as falácias, enfim, né, todo aquilo que é ignóbil proferido não só pelo diretor de futebol José Boto, mas principalmente pelo treinador Felipe Luiz. Gente, treinador Felipe Luiz é o escambau, estagiário Felipe Luiz, moleque Felipe Luiz, novato Siri Felipe Luiz e por muitos professor Pardal Felipe Luiz. Temos que atorar. Bom, eu vou seguir aquilo que eu havia prometido, não vou chegar aqui pedindo a cabeça do treinador, dizendo fora Felipe, pois eu tenho um comprometimento com as minhas convicções, então eu não serei o primeiro a falar fora Felipe. Mas eu tenho certeza que mais 3 jogos, esse movimento vai ganhar corpo de forma natural, e quando ganhar corpo, eu serei o primeiro a estar ali na tribuna de honra aplaudindo, tá? Eu serei o primeiro a estar ali na tribuna de honra aplaudindo. Vamos ao jogo de ontem. Ao jogo não, vamos ao circo de ontem, de modo muito breve, mas de antemão, para você que tá pé da vida, de verdade, por favor, tem um like neste vídeo para ajudar o trabalho da gente aqui. Não é pelo Flamengo do Felipe, não. É pelo Flamengo em si e é pelo trabalho que nós fazemos aqui todo santo dia há mais de 2 anos e 8 meses. Valeu? Like no material, inscrição no canal. Estamos na contagem regressiva para os 10 mil. Faltam se eu não me engano, 100 e pouquinho. Enfim, falta um pouquinho mais de 100, então se inscreva aí para dar aquela moral. Solta os bichos, nação rubro-negra, cuspam seus marimbons vermelhos aqui nos comentários e, acima de tudo, compartilha, tá? Sobre o clube de membros, para quem puder também ajudar, assine o clube de membros. Tamo junto, grande abraço àqueles que já assinaram, os nossos fiéis, queridíssimos patrocinadores, contribuindo ora com R$ 2,90, ora com R$ 7,90 ou ora com R$ 29,90. Obrigado, gente, que Deus abençoe a todos e que lhe pague em dobro. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo ontem encarou a 10ª decisão por pênaltis desde 2019, desde a galáctica era iniciada por Jorge Jesus e companhia, Marcos Braz e Rodolfo Landim, diretoria extremamente vencedora. O Flamengo ontem encarou sua 10ª decisão por pênalti e foi a 6ª que foi pro ralo. Vencemos 4 e perdemos 6 com a de ontem. Vergonhoso, mas por quê? Perdemos a de ontem porque o nosso gênio, nosso genial, nosso galáctico, aquele que fala inglês e espanhol, Felipe Luiz, fez questão de, até a disputa por pênalti, ele fez questão de jogar no lixo. Então, mais uma eliminação. E, cara, seria muito melhor você não conseguir o resultado, você rodar
ao longo dos 90 minutos, pois perdendo os pênaltis por vacilo é pior do que qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra coisa. Porque o Flamengo errou ao colocar... Aliás, porque o Flamengo errou ao colocar, não. Porque o Felipe Luiz errou ao colocar o time que colocou em campo, vamos falar. Claro que esse vídeo aqui é mais para fazer um desabafo acerca do que está acontecendo com o Flamengo, os detalhes técnicos, postura tática, enfim, desempenho de certos jogadores, escolhas do Felipe, protecionismo, coleguismo, enfim, soberba, arrogância, etc e tal. A gente vai falar com mais propriedade na live de pós-jogo, que não fizemos ontem, pelo simples fato de não termos cabeça para falar de Flamengo após uma eliminação escrota daquela. Então faremos o pós-jogo hoje, a partir das 18 horas, 18 e pouquinho, estarei ao vivo, conto com vocês aí. Ali a gente vai trabalhar com mais propriedade tudo o que aconteceu. Nesse vídeo aqui é mais para, enfim, colocar para fora aquilo que tá machucando, aquilo que tá magoando, aquilo que tá incomodando, que é a vergonha de ontem. Cara, o Felipe Luiz está de sacanagem. Felipe Luiz é um treinador péssimo. Ele não é burro, digo, sempre vou insistir com essa parada, ele não é burro, ele é inteligente até demais. Afinal de contas, ele fala inglês e espanhol, né? Ele faz questão de deixar isso bem claro para todo mundo. Ele é europeu, ele tá lá com toda a escola europeia, então ele é inteligente. Muito mais do que eu, muito mais do que você que tá assistindo sem ofensa, né? Mas ele tem uma coisa que eu tenho certeza que você não tem e que eu também não tenho. E ele tem excesso, que é a arrogância. É a arrogância, é a soberba, é a marra. É a marra de achar que ele é melhor que todo mundo. Um treinador de futebol não pode caminhar por essa estrada nefasta. A estrada da arrogância. Por que ele é arrogante? Só para ficar no âmbito da coletiva, nesse tópico aqui. Ele diz na coletiva que ele não ouve a voz do torcedor que está na internet. Desse modo, ele não ouve os 46, 50 milhões de pessoas que se manifestam na internet. Porque ele diz que na coletiva ele só respeita e só atende, pelo menos só para ouvir quem está na arquibancada. Vocês viram ele falando isso? Ele só respeita quem vai para a arquibancada. Resumindo, ele privilegia 60, 70 mil de burguesinho, sócio torcedor que tem condição de 4 em 4 dias enfiar no cofre do Flamengo 60, 70 reais fora assinatura, tá? Então assim, Felipe Luiz, ao falar isso, ele mostra o como é despreparado como treinador de futebol, como é despreparado como ser humano. Ele não ouve a minha opinião, não ouve a sua, não ouve a de mais de 50, 40 e tantos, 50 milhões de rubro-negros, principalmente aqueles que não têm dinheiro de ir pro Maracanã, que navega num celular mequetrefe, mas que não tem dinheiro para ir no Maracanã, que não moram no Rio de Janeiro, que moram longe, enfim. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Ele só quer saber de quem tá no estádio. Isso é a postura de um treinador qualificado, de um líder de grupo? Não é. Isso para mim é pensamento livre de um moleque despropositado, que é o Felipe Luiz. Outra coisa que denota o como ele é soberbo e arrogante, na boa. Ele diz: não procede em nada a afirmativa de que vocês nas redes sociais fazem dizendo que Flamengo não está jogando bem depois da Copa do Mundo de Clubes. E ele tem um disparate de dizer que o Flamengo jogou bem demais, ele usa essa expressão, jogou muito bem no primeiro tempo contra o Santos. Não sei onde ele viu isso, aquele jogo Santos versus amigos do Neymar. Ele diz que o Flamengo jogou muito bem contra o São Paulo e citou outros exemplos, que o Flamengo vem jogando muito bem e não é verdade que o rendimento do Flamengo caiu depois da Copa do Mundo de Clubes. Cara, se isso aí é um tremendo mandrake, enganador, é um Tite 2.0, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O rendimento do Flamengo nitidamente caiu e caiu de modo drástico. Na verdade, nação, vou dizer o seguinte bem abertamente para vocês. Na verdade, o rendimento do Flamengo já caiu desde quando começou o ano. O Flamengo teve um brilhareco quando ele chegou, muito por conta da motivação. Foi campeão da Copa do Brasil, terminou bem o Brasileirão, beleza. Mas nesse ano, trazendo um histórico muito breve, o Flamengo ganha o Botafogo na Supercopa do Brasil. O Botafogo com 14 dias vindo de férias. O Flamengo já estava com a pré-temporada concluída. O Flamengo ganha o fraquíssimo Campeonato Carioca jogando mal e quase perdendo a semifinal para o Vasco e ganhando o Fluminense no sufoco na grande final. Ou seja, campeão carioca, mas com aproveitamento baixo. O Flamengo faz uma fase de grupos de Libertadores triste, deplorável,
né? Medonha, pavorosa, ridícula, patética. Flamengo segue no Brasileirão aos trancos e barrancos e vira e volta, passa vergonha. Vai para uma Copa do Mundo de clubes, engana aqui e acolá, é humilhado pelo Bayern de Munique e é o pior brasileiro em termos de classificação. Comparado lá com Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Flamengo é o pior, tá? E o Flamengo aqui na Copa do Brasil é o pior comparado com... Palmeiras não, Palmeiras caiu também, né? A arrogância também derrubou o Palmeiras, mas comparado com o Botafogo e Fluminense, o Flamengo caiu. E ó, o Vasco vai passar, vai vencer o CSA e vai passar. O Flamengo é o único do Rio, fora das quartas da Copa do Brasil. Então o Felipe, ele fala que o Flamengo não perdeu rendimento. O Flamengo vem sendo maquiado desde o início do ano. Aquela vitória que ficou classificada como lindíssima contra o São Paulo foi uma vitória fantasiosa, pois foi o Luiz Araújo quem furou o bloqueio tricolor numa jogada de decisão, um cara único que foi lá, exército de um homem só, lobo solitário, quebrou a defesa do São Paulo e fez um golaço. Tá, depois o estúpido do Wallace, pra não dizer outra coisa, foi lá e fez o segundo gol. O Flamengo jogou bem porque o São Paulo abdicou de jogar. Isso aí foi o conceito trago pela imprensa e o qual tô repassando aqui para vocês. Então o Flamengo sim, Felipe Luiz, caiu muito de rendimento. Aliás, o Flamengo esse ano já não tem tanto rendimento. Esse papo de dizer que é o melhor ataque e a melhor defesa são números que não traduzem a real situação da coisa toda. São números que estão levando a gente ali, ó, na sacanagem, no bico, na conversa. Porra, pelo amor de Deus, Felipe, pelo amor de Deus. Escalação do Flamengo que ele colocou em campo, ridícula, ridícula, sem necessidade alguma. E o pior da escalação do Felipe, sabe o que é? É ver um ou outro influenciador verdadeiramente grande, os quais eu não vou citar os nomes, pois vocês sabem quem são os verdadeiramente grandes, os papas e zoeiros da vida, sabe qual é? Esses daí, passando a mão na cabeça, dizendo que não adianta criticar, pois a escalação foi a melhor possível. O Flamengo no primeiro tempo jogou muito futebol. Cara, jogou muito futebol e só conseguiu meter um gol naquele Atlético Mineiro morto. O próprio Cuca falou que o Galo só jogou os últimos 15 minutos de jogo. Primeiro tempo o Flamengo teve realmente condição de fazer 3-0 e não fez, porque o Wallace é um 0 à esquerda, e entre outros ali. Bom, a questão é como o cara me escala bem deixando a Arrascaeta no banco, Samuel Lino, ou liso, ou lixo. Agora vamos embora começar a dar 3 adjetivos para esse sujeito aí. Ele vai a cada jogo escolher um, liso, lino ou lixo, o normal, o top ou porcaria, né? Como é que ele vai colocar Cebolinha, que ontem fez um gol, ok, jogou bem, mas não tinha nenhuma previsão que aquilo fosse acontecer, ou fosse acontecer. Então, por que ele bota Cebolinha no lugar do Samuel, o cara mais caro da história do Flamengo, 22 milhões de euros a princípio. Ele coloca um moleque doente mental, que é o Wallace, acéfalo, um moleque problemático que precisa de atendimento clínico no âmbito do âmbito neural, né? O cara precisa cuidar da cabeça, pois ele é doente. E pronto, tá. E aí por diante, Flamengo entra em campo sem meio campo, com Plata fazendo um tal de camisa 10. Já era ruim pro Plata fazer o falso 9, imagina o falso 10, correto? Então assim, defender a escalação do Flamengo é simplesmente arriar a bermuda, tirar a cueca e virar a bunda pro Felipe Luiz e falar: vai Felipe Luiz, machuca porque eu sou teu. É isso que esses influenciadores grandes estão fazendo ao defender a escalação. E outra, se é tão bom ter Cebolinha, ter o Wallace, ter Plata para resolver a coisa toda, então para que contratar? Para que gastar 40 e tantos milhões de euros em Samuel, em Saul, em Royal e daqui a pouco no Carrascão? Aliás, eu no Carrascão. Por quê? Por que não usaram o Arrascaeta? Se tinha condição, se ele foi preservado outro dia, etc e tal. Por que não botou o Luiz Araújo? 2 jogos controlando carga e Flamengo perdeu 2 pontos para o Ceará e foi eliminado na Copa do Brasil. Grande carga controlada. Grande carga controlada. Enfim, um monte de influenciador grande passando pano para um treinador que está sendo pior do que o Tite nas convicções. Pelo menos o Tite transparecia humildade nas coletivas. Mesmo sendo um bêbado de botequim, falastrão e fanfarrão, mesmo sendo isso, pelo menos era um cara que transparecia mais humildade e gentileza. Esse aí que tá lá no cargo lá de treinador, o treineiro, o poderoso treineiro do Felipe, ele é arrogante, ele não admite os erros, ele
pisa na gente, torcedor do Flamengo, e acabou. Então, assim, defender aquela escalação é sujeira. É sujeira de quem talvez, não vou afirmar nada, mas talvez leve algum por fora para defender o Felipe, né? Porque não faz sentido aquela escalação. As substituições no segundo tempo foram para corrigir as grandes falhas, mas aí já não procedia mais nada. E o pior de tudo, o grande erro, que teve coisa pior no jogo de ontem, foi aquilo. Tu vê que o cara tira Pedro e deixa o Wallace. O Wallace é o novo filhotinho do Felipe. O que ele tá fazendo com o Wallace? Só ele sabe nos bastidores. Tira o Pedro. No jogo ontem, a possibilidade de pênalti era a cada minuto mais factível. E o Pedro, não adianta que a Arrascaeta bateu bem, não adianta que o Jorginho bateu bem, que Saul bateu bem. Pedro era o melhor batedor de pênaltis que tinha no elenco do Flamengo na noite de ontem. E ele tira o Pedro. E se o Pedro tivesse em campo, fatalmente, aqueles 2 gols ridículos que o acéfalo do Wallace perdeu, ele teria posto para dentro. Pelo menos um. E o Flamengo não havia necessidade de ir para os pênaltis. Então, ó, a arrogância, a molecagem, de novo, a soberba do Felipe, ferrou o Flamengo na convicção, ferrou o Flamengo na escalação, ferrou o Flamengo nas substituições, ferrou o Flamengo no protecionismo na hora da disputa por pênaltis e seguiu ferrando o Flamengo, nesse caso aqui, os torcedores do Flamengo no pós-jogo, na entrevista coletiva. É isso, gente, é isso. Agora, por que desgraça, tem que usar essa palavra horrorosa, o Wallace foi o último a bater? Porque o Felipe quis consagrar o seu menino, a sua cria, o seu urubuzinho do ninho, tá? O Felipe queria consagrar, sendo que ele tinha, antes do Wallace, poderia colocar o Ortiz, que tem boa batida na bola. Se o cara tem bom passe, evidentemente sabe cobrar pênaltis. Poderia ter colocado Ayrton Lucas, que já teve na seleção. Poderia ter colocado Varela, que é jogador de seleção, tudo experiente. E ainda tinha na fila o Léo Pereira e na quinta posição de preferência o Everton Araújo, que tem mais experiência, apesar de ser menino, que o doente do Wallace. Por que botou o Wallace? Um moleque problemático, que, de novo, insisto, precisa de um auxílio mental urgente. O que esse moleque no mau sentido mesmo, é moleque responsável, tá fazendo dentro de campo, beira o ridículo. E mais ridículo é ver o treinador Felipe Luiz apoiando a postura idiota do Wallace, né? Idiota. Um cara que desrespeita o adversário. No primeiro jogo, ficou falando que tinha salário em dia, dizendo que o Galo não recebe dinheiro, que os jogadores não têm dinheiro, não sei o quê. Ficou com essa palhaçadinha de moleque babaca. O Wallace fica provocando, virou personagem, fazendo mãozinha pra Cuca, não respeitando, no pior dos casos, a idade do senhor Cuca. Respeita pelo menos a idade do senhor Cuca. Ficou fazendo palhaçada, provocando o Cuca, não sei o quê. Jogo inteiro, só provoca, não joga nada. E é o último homem a bater. Então é isso, gente, ó. Copa do Brasil foi simplesmente jogada no lixo, com requintes de crueldade por parte do Felipe, diretoria e meia dúzia de mequetrefe jogadores, tá? Jogado no lixo por requinte de crueldade. E a última coisa ridícula que esse tal de Felipe falou na coletiva foi o seguinte: não temos obrigação de nada, não. Nós temos obrigação de trabalhar. Claro, cara, recebe quantos milhões? Quantos milhões vocês ganham todo mês do Flamengo? Quanto é que é a folha salarial do Flamengo? É o pré-requisito, né? Trabalhar. Tá lá todo dia para bater o ponto, até porque quem vai abrir mão de um trabalho que paga no mínimo, por exemplo, imagino eu, sei lá, 250 mil por um moleque doente mental chamado Wallace, né? Então, no mínimo, é um pré-requisito, né? Senão vocês seriam idiotas demais abrir mão de um emprego tão lucrativo, fazer nada e ganhar muito, né? Aí ele diz: não temos obrigação. Nossa obrigação é trabalhar e competir. Competir? Então por que não competiu pela Copa do Brasil? Por que não competiu pela Copa do Brasil? Correto? Eu penso o seguinte: a torcida tem que, já contra o Mirassol, meter a faixa. Brasileirão e Libertadores é obrigação. É obrigação, sim. Sim. Virou obrigação em caixa alta, sublinhada em negrito. Do contrário, meu irmão, é tiro, porrada e bomba na porta do ninho, em cima desse bando de come-dorme que hoje se diz representante do Flamengo. Triste fazer um vídeo nesse formato, com essa ideia, com essa linha editorial, mas é um sentimento puro e grosso que eu tô colocando para fora aqui, gente. Falaremos com mais propriedade
do jogo, evidentemente, como disse na live que vai rolar como próximo conteúdo a isso aqui hoje à noite. Dê um like para quem entende o que eu disse, para quem compartilha, para quem compra esse meu desabafo. E quem não quiser, tudo bem, fica à vontade, ao livre pensamento. Todos nós devemos preservar esse livre pensamento. Se inscreva também no canal, contagem regressiva para os 10 mil e não adianta, gente. Flamengo, eu vou morrer, você vai morrer. Todos nós iremos pro Beleléu. O Flamengo vai continuar. Então, ó, não tem que ter idolatria por Felipe Luiz, por jogador algum, por Samuel que não jogou nada por ninguém. Esses caras são todos espectros que logo, logo irão virar fumaça, assim como todos nós, e o Flamengo vai continuar. Então é isso, valeu? Muito obrigado. E tudo isso aqui, ó, é pelo Flamengo. Valeu.